poderá responder pela dívida objeto de execução se até o final do processo efetivamente ela não for paga de outra forma, não é? Então já fica aquele alerta, não é? Que é um terceiro de boa-fé, por exemplo, que aquele imóvel está penhorado, sofre aquela constrição, né? Então, esse é o sistema tradicional por papel, né? Então, vai essa certidão, ela é levada ao cartório de registro de imóveis e lá o registrador oficial de registro de imóveis vai fazer essa averbação. Com o sistema que está sendo proposto hoje, esse encaminhamento da certidão será através do meio eletrônico, pelo computador, ou seja, online, né? Por isso o título. Será enviada essa certidão pelo cartório do fórum ao registro de imóveis através do meio eletrônico, né? E, além disso, como o doutor José Antônio acabou de dizer, nós teremos, além do ganho dessa presteza de poder enviar, quer dizer, ninguém vai precisar levar mais o transporte papel, físico do o papel. papel do documento, da certidão, ela vai pelo computador, pela web, mas, além disso, essa certidão gerada pelo sistema, ela já conterá todos os dados necessários para que seja feita a averbação. O que às vezes, pelo sistema tradicional, ou seja, pela certidão em papel, às vezes isso não acontecia porque algum dado importante poderia ser esquecido na hora de se elaborar essa certidão. Então, como no sistema existe uma espécie de um formulário a ser preenchido, todas as informações que a lei exige para que se proceda à averbação da penhora estão todas as informações estão contempladas nesse formulário que será preenchido no cartório, né? Então, a possibilidade da certidão ser rejeitada, ser recusada, devolvida por falta de alguma informação, tu já elimina aí a possibilidade de um... Exato, e nesse sentido haverá um ganho também, porque se dará maior efetividade, que é o que o Dr. José Antônio havia dito, não é? Porque é um trabalho que será feito uma vez só. Tá, isso era um dos objetivos com o novo sistema proposto, né? Acaba tendo uma uniformização, poderíamos dizer assim, de no procedimento dentro sim, porque existe um padrão esse a ser passo preenchido. a passo que precisa ser preenchido, como o Dr. José Antônio bem observou, né? Dr. Baroni, Dr. José Antônio, peço licença aos senhores, nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos. Estamos de volta com Frente a Frente com a Justiça, nessa oportunidade trazendo uma inovação que a Corregedoria Geral da Justiça de São Paulo está introduzindo, que é a penhora online de bens imóveis. Para isso nós estamos aqui com o Dr. Baroni e o Dr. José Antônio. Doutores, há alguma diferença no quesito segurança entre esse envio por meio eletrônico e o envio tradicional com a nossa tradicional certidão, que é enviada por um oficial de justiça, imagino, que se comunica ao oficial do registro de imóveis? Bem, naturalmente, quando se desenvolveu o sistema, a preocupação de segurança esteve sempre presente, porque era necessário estabelecer mecanismos que garantissem a autenticidade da mensagem e, por outro lado, também o seu regular recebimento e processamento pelo destinatário, que é o oficial de registro de imóveis. Então, foi concebida a formulação de senhas e logins para que fossem fornecidas aos escrivães, diretores das unidades judiciais, a fim de que previamente se cadastrassem no sistema e só então pudessem passar a operá-lo. Também existe a possibilidade de operação desse sistema pelo próprio magistrado. Isto nós tivemos o cuidado de não estabelecer como regra, mas sim como exceção, porque os juízes, evidentemente, estão cada vez mais sobrecarregados e o correto, como tradicionalmente ocorre, é que o magistrado determine e o seu escrivão diretor cumpra a determinação. No tocante à penhora, não deve ser diferente, mas na hipótese do magistrado
desejar utilizar pessoalmente o sistema, e isso pode acontecer em algumas situações, então ele vai se valer do seu certificado digital, porque os juízes de São Paulo já dispõem desse instrumento. Quanto aos escrivães diretores, como nem todos ainda detêm certificado digital, então nós optamos pelo sistema inicialmente de login e senha, que paulatinamente vai ser substituído por essa outra forma. Mas, num primeiro momento, com a possibilidade de que o escrivão judicial se cadastre mediante o uso de login e senha, se abre a possibilidade também, e isso está previsto, de que ele faça o cadastramento de alguns escreventes para que, da mesma forma, tenham acesso ao sistema. Então, para ingressar no sistema, existe, vamos dizer, esse requisito, não é? Que vai ser do uso da devida senha no tocante aos funcionários e do emprego de seu certificado digital pelo juiz, assim como, na outra ponta da linha, também os oficiais de registro de imóveis deverão passar por um cadastramento prévio. Esses oficiais vão se valer, desde logo, de certificados digitais, e em relação a eles foi estabelecida a obrigação de obtê-los até um determinado prazo, até um determinado limite temporal, que é o dia 20 de maio, uma vez que, no que diz respeito aos registradores, essa obtenção, por uma série de circunstâncias, já é mais fácil, já se encontra facilitada, já é de viabilidade mais pronta, não é? Então, os oficiais de registro de imóveis obterão, até o dia 20 de maio, aqueles que ainda não dispuserem disso, evidentemente, certificados digitais, dos quais se valerão para a utilização do sistema. E quanto aos magistrados, aos escrivães diretores e aos escreventes, vale aquilo que eu já expliquei. Tá certo. Doutor, como é que a gente pode imaginar um sistema como esse do Brasil, como é que ele pode proteger melhor as pessoas? Imaginar um terceiro boa-fé tentando adquirir um bem imóvel, e às vezes ele não compra não só um imóvel, mas uma longa via crucis no Poder Judiciário, e às vezes houve aí um devedor que omitiu isso desse terceiro boa-fé, e há uma série de ações que ele responde às vezes em outros estados. É possível sonhar com um judiciário mais integrado em todo o Brasil, nesse quesito em especial? Veja, aí nós podemos dividir essa questão em duas hipóteses, né? A primeira delas, acho que a gente pode dizer que na medida em que a gente consegue uma maior agilidade nesse processo de averbar a construção, a penhora, né? Claro que a gente está também, indiretamente, protegendo o terceiro de boa-fé, porque o registro existe justamente para dar publicidade aos atos, né? Então, na medida em que está averbada aquela penhora, ninguém comprará aquele imóvel sem saber que existe uma execução contra aquele que está... Aí ele está assumindo o risco, propondo a vender, exato. Então, só se ele assumir o risco, ele não estará mais de boa-fé, digamos, no sentido de que ele não tinha conhecimento porque ali está claro que existe a construção. Então, se a gente encurtar esse caminho para a averbação, a notícia de que existe a penhora, claro, estaremos protegendo também não só o credor, mas esse terceiro que poderia comprar o imóvel sem saber, né, e depois sofrer o problema daquele imóvel vir a ser leiloado, praceado, e aí ele ter que defender judicialmente, tentar defender judicialmente aquela compra, dizendo que não sabia, enfim, toda uma dor de cabeça que poderia ser evitada. Então, eliminamos